A parábola das virgens, registrada em Mateus capítulo 25, é uma parábola altamente escatológica. Quando você olha o sermão de Jesus, que está registrado em Mateus capítulo 24, você vai ver ali o nosso Senhor mencionando, em Mateus capítulo 24, o período chamado de o período do princípio das dores, e também o nosso Senhor menciona o período chamado de o período da grande tribulação ou o período da grande aflição. Quando acaba o registro de Mateus capítulo 24, quando se inicia o versículo 1 de Mateus capítulo 25, o nosso Senhor, ele usa palavras que fazem as conexões com o sermão escatológico e a parábola das virgens. A parábola das virgens é uma parábola altamente escatológica e existem segredos dentro desta parábola que nos conectam com a lei, com os salmos e com os profetas. E se você parou nesse vídeo aqui e não tem acompanhado a nossa série de mensagens falando a respeito do mistério das 12 virgens, eu sugiro que você assista o vídeo, que você assista desde o primeiro vídeo para entender que a parábola, que esse mistério das 12 virgens, que essa nossa série, ela tem um raciocínio e é muito importante que você acompanhe cada vídeo e acompanhe também os estudos que eu tenho mencionado aqui. Hoje nós estaremos meditando no versículo 9 de Mateus capítulo 25, que é a continuação da parábola das virgens. Seja muito bem-vindo a mais essa série de mensagens, o mistério das 12 virgens. Dentro das revelações que nós encontramos na parábola das virgens, nós vamos ver que as virgens chamadas de virgens prudentes, elas acabam dormindo junto com as virgens nécias. E queridos, um dos principais motivos de cristãos piedosos, de cristãos que servem ao Senhor com sinceridade dormirem, é porque a maior parte dos cristãos piedosos, eles não querem investir tempo na meditação profunda da palavra de Deus. A maior parte dos cristãos piedosos vão dormir no final dos tempos, não vão dormir para condenação, mas vão dormir e vão sofrer mais do que as testemunhas, justamente porque muitos cristãos piedosos não querem investir tempo na meditação da palavra de Deus. Eu sei que existe um discurso na maior parte das igrejas que diz que nós não precisamos meditar a respeito do final dos tempos, porque o importante é anunciar Jesus, o importante é falar a respeito de que Jesus ele é Senhor e Salvador. Só que quando você medita em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar em diversos momentos os discípulos de Jesus, os primeiros apóstolos, os primeiros evangelistas, pregando a respeito do nome de Jesus e falando sobre o reino de Deus. Queridos, mais pra frente eu vou estar falando a respeito disso, mas você precisa ter em mente que a evangelização, ela não é apenas falando a respeito do nome de Jesus. A evangelização, ela fala a respeito de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fala a respeito do nome de Jesus e fala do reino de Deus. A maior parte dos cristãos piedosos vão dormir no final dos tempos porque estão ignorando as revelações específicas que está na Bíblia, que está na palavra, que o Senhor tem para o final dos tempos. Os cristãos piedosos que vão dormir no final dos tempos não são cristãos que vão perder a sua salvação. São as virgens prudentes que vão dormir e vão acordar assustadas, porque a igreja estará na grande tribulação. Só que se você não investir tempo para compreender essas revelações, se você apenas, por preguiça, se você apenas acreditar no seu pastor famoso, no pastor que você acompanha há muitos anos, você vai dormir para o final dos tempos. Eu sei muito bem que pastores históricos têm nos abençoado ao longo das gerações, mas Deus tem revelações profundas que estão na palavra para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, queridos, invista tempo. Faça um bom investimento em tempo, porque Deus tem disponibilizado de graça, através de muitos irmãos, e todas essas revelações você pode conferir e está na palavra de Deus.
O discurso que diz que não é importante as revelações para o tempo do fim é um discurso que vai fazer a igreja piedosa dormir e a igreja piedosa que vai dormir será acordada pelo grito das duas testemunhas já no período ou no início do período da grande tribulação. Acenda a tua lâmpada, medite na palavra e ore constantemente a respeito dessas meditações. Agora, queridos, vai lá comigo em Mateus. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, o versículo 9, que é o versículo da meditação de hoje, diz assim: Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. Primeiro, você que conhece a parábola das virgens sabe muito bem que está acontecendo aqui um movimento porque as virgens ouviram o grito da meia-noite. Agora essas virgens estão se levantando e preparando as suas lâmpadas para se encontrar com o noivo. Eu expliquei em vídeos anteriores que esse levantar das virgens é justamente as virgens se levantando para encontrar-se com seu noivo. Só que o percurso até chegar ao encontro do noivo é o horário da meia-noite ou é o deserto dos povos, como eu mencionei em vídeos anteriores. E é muito importante você que está me assistindo aqui, é muito importante que você conheça o ensino das duas casas de Israel e também o ensino das 7 festas do Senhor que eu mencionei e fiz aqui uma síntese ou fiz um breve resumo em vídeos anteriores. As virgens estão se levantando e estão caminhando para o deserto dos povos. Só que, queridos, neste exato momento, nesse versículo 9 que você está assistindo aí, é o período do deserto dos povos, é o período da meia-noite. O grito está acontecendo, o grito não acontece em um só momento. O período do grito, o período do teruá, é um período em que a igreja estará no deserto e as duas virgens que foram ocultadas de maneira proposital pelo nosso Senhor estão gritando à meia-noite, estão gritando ali no cumprimento profético da festa das trombetas, dizendo: olha, vocês precisam despertar, porque o anticristo está vindo aí e ele já está governando as nações e está oprimindo o povo de Deus. Agora, queridos, esse versículo 9 também registra um momento em que as virgens prudentes estão dizendo: olha, vocês estão querendo o nosso azeite? Nós temos o nosso azeite guardado nas vasilhas. E um dos motivos das virgens prudentes dormirem é justamente porque elas não colocaram o azeite em suas lâmpadas, porque azeite não foi feito para estar na vasilha, azeite foi feito para estar na lâmpada. Você pega a sua reserva e fica abastecendo o tempo todo a sua lâmpada, senão você vai dormir porque o mundo está escuro. A escuridão espiritual estará tomando conta deste tempo, e é por isso que as virgens prudentes, que são piedosas, que têm histórico de relacionamento com Deus, elas vão pegar as suas vasilhas e agora pegar esse azeite e colocar na lâmpada. Lâmpada tem que ter azeite para que você esteja iluminado no momento mais escuro da história e compreenda as revelações que estão aqui nessa palavra. A palavra de Deus é o recipiente e a sua vida de oração vai produzir o azeite para que a lâmpada esteja acesa. Só que neste momento aqui, no versículo 9, as virgens nécias, que são os cristãos nominais, estão falando para as virgens prudentes: olha, dá um pouquinho desse azeite aí. Só que nós sabemos muito bem que vida de oração, vida de meditação, o azeite produzido pela vida de oração, ele não é transferível. Você precisa comprar esse azeite. Todos nós que temos relacionamento com o Senhor, que temos produzido esse azeite, nós estamos comprando esse azeite. E eu preciso que você entenda isso, porque o azeite que vem do céu, ele é um azeite comprado. Só que esse azeite comprado, ele não é comprado com o dinheiro ou com as moedas dessa terra. Existe uma moeda espiritual, um investimento espiritual, e é por isso que você precisa comprar o azeite diretamente com Jesus Cristo. Queridos, entendendo que o período que eles estão vivendo aqui, neste versículo 9, é o período em que será proibido comprar e vender. E todo cristão que estiver na última semana de Daniel é um cristão que precisa estar ciente que o comprar e vender ali será proibido. Ou seja, os pastores coachings, que são pastores mundanos,
Eles não vão ter azeite para vender para aqueles que estão no período da grande tribulação. O período de comprar e vender, ele vai cessar, porque somente poderá comprar e vender alimentos, produtos literais, aqueles que tiverem a marca da besta. Só poderá comprar e vender coisas espirituais no período da grande tribulação. E você vai ver no diálogo das virgens prudentes e das virgens nécias, você vai ver nesse diálogo que eles estão falando a respeito de coisas espirituais, só que as virgens nécias saem para comprar naqueles que estão vendendo no mundo. E como eu tenho certeza disso? Porque você vai ver as virgens nécias dando com a cara na porta, porque quando elas pensarem que ainda tem tempo para se encontrar com o Senhor, não haverá mais tempo. O relacionamento com o Senhor desenvolvido na grande tribulação não é um relacionamento para novas conversões, é um relacionamento de investimento espiritual, porque na grande tribulação não poderemos comprar e vender literalmente, mas deveremos comprar o relacionamento com o Senhor. E o investimento não é essa moeda mundana, não é o monetário do mundo. O investimento será no deserto dos povos, quando a igreja será obrigada a congregar, a igreja será obrigada a ter vida de oração e vida de meditação nas promessas do Senhor. Entendendo isso, que o investimento é um investimento espiritual, vai lá comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ver aqui o Senhor endereçando uma carta para a igreja de Laodiceia. E queridos, tem mensagens importantes aqui para a igreja do tempo do fim, que foram direcionadas para as 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse, elas representam as 5 virgens prudentes que vão acordar com o grito das 2 testemunhas. As virgens nécias, elas vão ser condenadas, a porta vai se fechar na cara das virgens nécias, só que as 5 virgens prudentes e as duas virgens que foram ocultadas de maneira proposital, formam 7 virgens, e essas 7 virgens representam as 7 igrejas do Apocalipse. Nós precisamos ter em mente que essas 7 igrejas, que são as 7 virgens, são as 7 estrelas que estão nas mãos do Senhor, são 7 candeeiros, são 7 castiçais, é as 7 igrejas que está registrada em Apocalipse, que a igreja de Jesus Cristo é a plenitude da igreja do Senhor, que vai estar vivendo cheia da graça e do poder de Deus e que está sendo preparada no deserto dos povos. Nós encontramos isso registrado em Apocalipse capítulo 1, nos versículos 19 e 20. Depois você confere lá. O fato é que as 7 igrejas mencionadas em Apocalipse é a representatividade dessas 7 virgens e é a plenitude da igreja que vai estar vivendo no final dos tempos. E é lindo você encontrar o perfil dessas 7 igrejas, queridos. Por quê? Porque você vai notar que apenas 2 igrejas não recebem repreensão, e essas 2 igrejas que não recebem repreensão, elas passam por tribulação ou passam por provações que nos conectam com a lei, com os salmos e com os profetas. Futuramente eu vou estar falando a respeito de cada igreja especificamente, mas hoje nós vamos mencionar apenas para que você entenda as conexões da parábola das virgens com a igreja que vai comprar do Senhor e também com as 7 festas do Senhor. São mistérios revelados na palavra de Deus para a igreja do tempo do fim. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 14 até o 20, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha e verdadeira, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui ele está mencionando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que ele é a testemunha fiel. Lembra no vídeo anterior, eu mostrando para você que as 2 testemunhas do Senhor, judeus e gentios, se unirá à testemunha fiel para acusar a grande Babilônia e para acusar este mundo, as testemunhas do Senhor junto com a testemunha fiel, cumprindo o que está na lei do Senhor. Deus é tão justo que vai usar as suas testemunhas para mostrar para esse mundo que está corrompido. Agora, queridos, olha o versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Eu não tenho tempo para explicar aqui
toda a questão histórica da igreja de Laodiceia. O fato é que existia ali duas cidades que estavam ao redor ali de Laodiceia. Se eu não me engano, é Éfeso e Hierápolis, são regiões que tinham ali águas específicas, uma tinha águas frias, a outra tinha águas quentes, que eram águas termais, que eram águas também ali de tratamento medicinal. Quando ele fala a respeito da igreja de Laodiceia ser uma igreja morna, o que ele está dizendo aqui? Que a igreja era uma igreja que não estava se engajando e não tinha nenhum tipo de função. Sabe aquele crente que não quer se movimentar para nada? Ele não quer pregar para promover a cura, a medicina do Senhor através da palavra, mas também não quer aquecer os corações com o abraço do servo do Senhor que vai trazer ali as águas termais do céu para confortar e consolar. A igreja de Laodiceia, ela era uma igreja morna, justamente por toda essa questão histórica, e Jesus Cristo está aqui fazendo um paralelo, mostrando que a igreja do tempo do fim não pode ser uma igreja sem função, não pode ser uma igreja que não quer trabalhar. Agora, olha o versículo 16. Assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha só, queridos, esse versículo 17 dizendo o quê? Mostrando para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que tinha recursos financeiros, estava bem situada ao lado de duas cidades, como eu mencionei, Éfeso e Hierápolis, que eram as cidades que estavam ali ao lado de Laodiceia. Era uma cidade que tinha recurso financeiro, era uma região que tinha muito recurso financeiro, só que o Senhor diz, vocês são pobres. Olha outro detalhe, vocês são pobres, cego e nu. Pobre, cego e nu. E a palavra cegueira aqui, ou a palavra cego, está nos mostrando uma igreja que não está enxergando de maneira correta. Queridos, quando nós olhamos essa igreja que era cega, era justamente uma igreja que historicamente tinha ali os tratamentos em relação à vista, os tratamentos em relação à cegueira literal, só que o Senhor usa aquele ponto histórico da igreja de Laodiceia para dizer, olha, vocês são cegos. E essa será a tônica de muitos cristãos que são prudentes, porque a igreja de Laodiceia, ela representa a virgem prudente. Muitos cristãos que são piedosos, muitos cristãos estão mornos na sua vida de oração, na sua vida de meditação. E aí quando você olha o Senhor dizendo, olha, você vai ficar cego, você já é cego, ele está dizendo, você é cego, você é nu. Ou seja, você não está enxergando o que está acontecendo, você não está enxergando a revelação para o final dos tempos. Agora olha o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, olha só isso aqui, queridos, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas, mais uma vez, usando aqui um contexto histórico dessa igreja, que foi uma igreja histórica, e ela representa um símbolo da igreja, ou parte da igreja do final dos tempos. Muitos, no final dos tempos, virgens prudentes não vão estar enxergando. E aqui o Senhor direciona ainda nesse versículo 18, olha, aconselho-te que compres de mim esse ouro refinado, ou seja, é um investimento espiritual daquele que tem vida de oração, vida de meditação, porque aqui a moeda de compra não é o dinheiro desse mundo. A moeda de compra é o tempo que você passa meditando na palavra de Deus e é o tempo que você passa tendo vida de oração. O investimento na vida espiritual é o que vai fazer você comprar o ouro refinado do Senhor. Trabalhar na obra de Deus é uma espécie também de moeda de compra, só que se você não tem vida de oração e vida de meditação, pode ser que a obra que você esteja fazendo seja palha, seja feno, seja um material que vai se corromper quando o fogo chegar a essa terra. É por isso que nós precisamos ter vida de oração e vida de meditação, para que não estejamos em uma posição ao qual o Senhor não tem para nós. Agora, ele fala a respeito de uma igreja que precisa de um colírio espiritual. É por isso que as testemunhas vão estar gritando, Teruá, olha para a lei, para os salmos e para os profetas, porque eu tenho revelações para o final dos tempos. Olha o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Agora, olha só, queridos, presta atenção. Esse é o investimento. Por quê? Porque a sua vida de oração e a sua vida de meditação vai trazer o seu espírito para ter conexão com o Espírito de Deus. O Espírito hoje geme, querendo ter relacionamento com o povo de Deus, porque se esse povo de Deus não estiver se preparando para o momento em que o noivo estiver às portas, prestes a rasgar os céus e vir remir a sua igreja, este povo estará sofrendo nesse período mais escuro da história. O período da grande tribulação é um período que vai anteceder a volta de Jesus. E o período da grande tribulação é o período em que o Senhor está às portas batendo, dizendo: você precisa ceiar comigo, você precisa ter relacionamento comigo. Por quê, queridos? Porque esse período da escuridão é o período onde nós não estaremos tomando café com o Senhor. Nós não estaremos almoçando, nós não estaremos jantando, será uma ceia. Ou seja, uma refeição de intimidade em um período em que a claridade não estará nesse mundo. Olha que revelação maravilhosa. A igreja que estará no período mais escuro da história está sendo convidada a comprar ouro do Senhor, a investir espiritualmente, porque não é possível transferir vida de oração, transferir vida de relacionamento. Você pode até orar por um irmão que está sofrendo, você pode até orar por uma cura, mas orar para que a lâmpada do outro esteja acesa, orar para que o Espírito do Senhor revele aos corações, vai depender também da vida de oração do outro. Queridos, as revelações mais profundas para o final dos tempos, o azeite dourado, que é o azeite para os últimos dias, não é o azeite que tem uma transferência. Você paga o preço de buscar a presença de Deus, de vida de oração, e o outro que não quer investir tempo, será que ele vai ter a mesma revelação? Outro detalhe, eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de sobrevivência para o final dos tempos. Existem muitos cristãos que vão ser salvos, mas vão sofrer no período mais escuro da história. As virgens nécias, elas dormem para a condenação. As virgens prudentes dormem e acabam sofrendo, mas no deserto dos povos, no horário da meia-noite, estará acordando, sendo acordadas pelas duas testemunhas que estão gritando Teruá. Agora, para você entender as conexões maravilhosas que nós encontramos aqui, nas 7 igrejas de Apocalipse, nós vamos ver que existem duas igrejas de maneira específica, que não dormem em nenhum momento, que não recebem repreensão do Senhor. Primeiro, vai lá comigo em Apocalipse capítulo 2, no versículo 10, a carta direcionada à igreja de Esmirna. Diz assim o versículo 10: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e terei tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se você não conhecer o ensino das 7 festas do Senhor, e se você não souber quem são as duas testemunhas, esse versículo 10 é bloqueado para você. Eu vou dar uma palhinha aqui, para que você entenda a revelação importantíssima que tem aqui. O versículo 10 está registrando o quê? A direção do Senhor para a igreja, que é uma igreja histórica, a igreja de Esmirna, dizendo para ela: olha, vocês vão passar por tribulação. Essa tribulação é uma tribulação de 10 dias. Queridos, a igreja de Esmirna, ela não recebe nenhuma repreensão do Senhor. Agora, é lindo você entender essa conexão. Por quê? Porque aqui em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 10, esses 10 dias mencionados de tribulação não são 10 dias literais. Esses 10 dias representam o período da distância da festa das trombetas até chegar à festa da expiação. Não esqueça disso. A festa das trombetas representa a grande tribulação. E a festa da expiação representa a volta de Jesus. Só que quando você volta lá na lei, nos salmos e nos profetas, quando você volta nas celebrações das festas do Senhor, você vai ver que na celebração da festa das trombetas, até chegar à festa da expiação, existia ali um período de 10 dias. É lindo você entender as revelações que existem até nas datas dadas a Moisés e ao Israel da antiga aliança. Ou seja, quando nós olhamos para essa carta
escrita para a igreja de Esmirna, nós vemos que Esmirna, que não recebeu reprovação nenhuma, representa uma das duas testemunhas que estará no período da grande tribulação. E nós vemos, queridos, que esse período de 10 dias nos faz conexão. Por quê? Porque esse intervalo de 10 dias é o link que nos mostra que até chegar a volta de Jesus, que até chegar a volta da festa da expiação celebrada de maneira profética, esse período de 10 dias representa o período da grande tribulação. Esse período de 10 dias é a conexão que nós vemos de Apocalipse com a lei, com os salmos e com os profetas. Vai lá comigo agora, ainda em Apocalipse, agora no capítulo 3, olha o versículo 10, presta atenção aqui. Esse versículo 10 é parte das menções do Senhor para a igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, o versículo 10 diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu não tenho tempo aqui para esse versículo, para esse vídeo não ficar ainda maior, mas eu te convido a conferir essa versão, né, a conferir esse versículo em outras versões. A versão nova tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução que eu não gosto muito, mas ela é uma tradução perfeita para nos mostrar ou simplificar os versículos. Você vai ver em outras versões que a igreja estará na grande tribulação, mas será protegida pelo Senhor na grande tribulação. Ou seja, a igreja está na grande tribulação e receberá o socorro do Senhor dentro da grande tribulação. Agora, queridos, o foco aqui é você entender que esse texto foi um texto dirigido, foi uma palavra dirigida para a igreja de Filadélfia. E o que está dizendo aí? Que a perseverança precisa estar sobre a igreja de Filadélfia. Se você ler todo esse texto da igreja de Filadélfia recebendo a palavra do Senhor, você vai ver que a igreja de Filadélfia não recebe repreensão nenhuma. E por que isso acontece, queridos? Justamente porque a igreja de Filadélfia representa a segunda virgem que não dorme em nenhum momento. Ou seja, todas as outras igrejas, das 7 igrejas, as 5 igrejas recebem repreensão. Só que a igreja de Esmirna e Filadélfia não recebem repreensão nenhuma. E por que isso acontece? Porque são as únicas igrejas que está sendo mencionada aqui, que vão estar na grande tribulação, que vão resistir, que vão estar acordadas e não recebem repreensão nenhuma do Senhor. As 7 igrejas de Apocalipse representam as 7 virgens, 5 virgens prudentes, 2 testemunhas da parábola das virgens que não dormem em nenhum momento e que dão o grito da meia-noite. Olha que linda essa revelação! E é por isso que existe uma conexão maravilhosa com as parábolas das virgens. Porque você olha para a igreja de Esmirna, aquele número 10 daqueles 10 dias de tribulação, nos conecta com as festas do Senhor. E esse texto aqui que você está vendo aí na tela é justamente a provação da igreja, porque essa igreja será provada no deserto dos povos. Agora, queridos, vai lá comigo, volta lá comigo em Mateus. Mateus capítulo 25, é justamente o texto, tema do vídeo de hoje. Está dizendo o quê? Eu vou ler de novo, Mateus capítulo 25, versículo 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. O que as virgens prudentes, que representa aqui as igrejas de Apocalipse, está dizendo? Existe um azeite a ser comprado. E esse azeite a ser comprado, nós só podemos comprar do Senhor. Não adianta tentar comprar aí fora, com livros de autoajuda, com pastores que só falam mais de autoajuda do que de ajuda do alto. A teologia coaching, a teologia tradicional, parte dela que é inspirada pelo Principado da Grécia, que é inspirada pela cultura grega, que fica simbolizando tudo, dizendo que nada vai acontecer de maneira literal. Não se esqueça, queridos, comprar e vender, a proibição de comprar e vender sem a marca, é uma proibição, e comprar e vender é literalmente, ou seja, vai ter uma marca literal. Só que o que é espiritual é justamente o que nós devemos comprar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida de oração e a vida de meditação, ela não pode ser transferida. Deus, ele ama as virgens prudentes.
Tanto é que vai despertá-las para que elas sejam salvas. Mas você, cristão, se você não tiver separando tempo, se você não separar tempo para comprar do Senhor a intimidade, as revelações, que não é com a moeda desse mundo, mas é um investimento na sua vida espiritual, infelizmente, se você não separar esse tempo, não investir esse tempo, você vai dormir como as virgens prudentes. Deus está separando as suas duas testemunhas para despertar a igreja no período mais escuro da história. Se posicione hoje com vida de oração e invista no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com a palavra do Senhor. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.